Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional. Graças a Deus, estamos juntos, firmes e fortes na presença do Senhor. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem e vamos ficar melhores por causa da Palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós consagramos o nosso dia a Ti. Te pedimos, nos ajuda a viver com sabedoria, Senhor, para agradar o Teu coração. Livra-nos das distrações. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Abençoa o nosso dia com a Tua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Esse é o meu Filho amado, de quem eu me comprazo. Desde aquele tempo, o apóstolo Pedro já nos alertava sobre o perigo das fábulas. Ele deixou bem claro: nós não seguimos fábulas inventadas, histórias fictícias. O Evangelho de Deus é simples, o Evangelho do Reino. Não tem nenhum mistério acerca da nossa salvação. Não tem nenhum mistério acerca de como nós nos achegamos a Deus. Há mistérios sim, mas espirituais. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais vamos entendendo os mistérios de Deus, porque Deus é infinito, a sua majestade, a sua glória, a nossa compreensão humana ainda é muito pequena mediante a grandeza de Deus. Mas nós estamos falando acerca da salvação, do batismo. Nesse capítulo 1, Pedro está falando acerca do que ele viu. Pedro está falando sobre o poder de Jesus, que ele vai voltar. Está falando também da sua vinda. E tudo isso não é difícil, não há mistério nenhum em sabermos como entregamos a nossa vida para Jesus, como o buscamos. E quando Pedro fala, nós não seguimos fábulas inventadas pelos homens, é porque, infelizmente, no tempo de Pedro, já tinham pessoas que estavam se perdendo nas fábulas, no miticismo, estavam se perdendo em coisas inventadas pelo homem, estavam sendo levadas por vento vã de doutrina. O ser humano é movido à novidade. Tudo que é novo atrai a nossa atenção. O nosso cérebro se expande com a novidade, mesmo que ela seja falsa, mesmo que aquela novidade não nos alimente bem espiritualmente, mesmo que aquilo não nos faça bem, mas porque é uma novidade, o cérebro gosta, entra logo para a fase do oba-oba e vamos lá e nos perdemos em novidades que nada acrescentam na nossa vida. Pedro estava dizendo: nós não seguimos essas fábulas inventadas pelos homens. E Pedro continua: quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de Jesus Cristo, pelo contrário, nós somos testemunhas oculares de Sua Majestade. Aqui é muito lindo, porque Pedro não fala apenas de um Jesus que ele encontrou humanamente, que andou com ele, comeu com ele, aprendeu coisas gloriosas acerca do reino com Cristo. Mas aqui Pedro está dizendo: olha, eu sou testemunha ocular, eu vi, eu estou te falando, não que eu inventei, não foi algo da minha cabeça, não foi algo que passou pelas minhas mãos, eu estou te falando que o que eu vi a respeito de Jesus Cristo é majestoso. Eu vi um Cristo lindo, glorificado, um Cristo santo, perfeito. Eu vi o Filho de Deus. Eu sou testemunha ocular. A minha visão, o meu corpo, todos os meus sentidos, todas as células do meu corpo são tomadas por uma convicção. Não apenas do que eu vi, mas do
que eu vivi com ele. É diferente. Pedro não estava inventando nada, não estava tirando nada da cabeça dele. Pedro estava nos escrevendo acerca de coisas que ele viu. E o que Pedro viu? Ele recebeu a glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo." Pedro agora está falando do momento que Jesus foi batizado no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista. Então, uma voz do céu, todos ouviram a voz de Deus dizendo: "Esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo." Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e então, nessa cena linda, nós vemos a Trindade em ação, a Trindade atuante. Pai, Filho e Espírito Santo confirmando o ministério de Jesus aqui na terra, confirmando que ele é o único Filho de Deus, santo, puro, poderoso, confirmando que Deus estava com ele. Deus estava dizendo: "Eu tenho muito prazer, meu filho, na obra que você está realizando aí na terra." Não é que Jesus estava aqui na terra solto e falava com Deus de vez em quando, não, pelo contrário, a multidões cercavam Jesus, seguia Jesus, mas a Bíblia nos diz que Jesus se retirava para orar. Jesus entrava em comunhão com seu Pai. Com certeza, haviam muitos combinados e nesses combinados estava você, estava eu, estávamos todos nós em assuntos divinos. Os assuntos de Deus é acerca de salvação, libertação, poder de Deus aqui na terra. E a carta de Pedro é muito linda, as duas cartas são lindas. É um Pedro totalmente diferente daquele que, quando se encontrou com Jesus, tinha um sangue quente, resolvia as coisas na espada e negou Jesus, mas Jesus sempre soube do potencial que tinha no coração de Pedro e, por causa dele ser essa testemunha ocular do poder de Jesus, Pedro sofreu uma transformação tão profunda e hoje nós nos juntamos a Pedro. Nós não somos levados por ventos vãos de doutrinas, nós firmamos os nossos pés no Evangelho do Reino. O Evangelho é simples, mas é poderoso. Que o Evangelho de Cristo invada o seu coração, o seu ser. Que você tenha cada dia mais zelo pela presença do Senhor. Creia na Bíblia. Entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com seu Pai em secreto. Amém, meus amados irmãos. E hoje, 30 de julho, é um dia muito importante. É o aniversário da minha tia querida. Parabéns, tia Carmi, muitas felicidades, que Jesus continue abençoando a senhora com saúde, com paz, com alegria. Abençoe sua vida por onde quer que a senhora passe. O Senhor está sempre cuidando da senhora a cada passo. Que a sua geração continue sendo abençoada. Muito obrigada por ser essa tia querida e presente. Receba todo o nosso carinho. Um beijo nosso de todas as suas irmãs, dos seus filhos, seus netos, toda a sua família e a nossa família devocional. Muitos e muitos anos de vida, tia Carmi. Nós amamos a senhora. Amém, amados irmãos. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, que todos os dias firma os nossos pés no Evangelho do Reino, um Evangelho simples, de verdade, um Evangelho da Bíblia, dos profetas, dos patriarcas, esse Evangelho que transforma vidas, liberta pessoas de vícios, de medo, liberta de mágoas do passado. Ah, Senhor, nós te agradecemos por todas as tuas palavras que nos salvam, nos curam, transforma a nossa vida. Que o Evangelho do Reino, Senhor, entre no coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Que haja transformação, cura, restauração, saúde, alegria do Espírito Santo, alegria da salvação. Que a tua alegria, Senhor, entre nos hospitais, entre nos abrigos, entre, Senhor, nas casas de pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão sem esperança, sejam alcançadas por tua palavra. Abençoa com paz cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. E continua conosco, Senhor, pelo poder do nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela companhia de sempre, pelos comentários, compartilhamentos. Jesus continue abençoando você, sua casa, sua família, cada dia mais. Fiquem todos com Deus. Um abraço, um beijo, tia Carmi, muito carinhoso nosso. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30.